Bom dia, sexto ano. Pessoal, estamos aqui de volta agora para falar sobre um outro tema de números decimais, que diz respeito à multiplicação desses números decimais, certo? A gente vai começar aqui com uma situação, tá? Nessa primeira situação, tem aqui uma senhora que se chama Carla e ela quer comprar uma fita para fazer um laço para o seu vestido, certo? Então, nesse primeiro momento do contato entre as duas, a vendedora, que é essa senhora aqui, e a Carla, que é essa outra, ela diz o seguinte, tá? Bom dia, em que posso ajudar? Carla diz o seguinte, bem, eu quero comprar 2,2 metros de fita, por favor. Então, veja bem, na situação de encontro inicial das duas, tá? A Carla comenta aqui com a vendedora que ela quer comprar o equivalente a 2,2 metros de fita, certo? Só que lá no balcão está bem destacado que essa fita que ela deseja comprar, ela custa R$ 3,75 cada metro. Então essa é a nossa informação inicial, que 1 metro, veja bem, estou colocando aqui a mesma unidade, 2,2 metros, é equivalente, tá? Corresponde ou custa R$ 3,75. Pronto. E eu desejo saber quanto custa esses 2,2 metros, certo? Então é isso aqui que eu quero determinar. O que é que você percebe? Se você interpreta isso aqui, tá, como uma sentença matemática de igualdade, eu chamaria esse 1 metro de primeiro membro e esse 3,75 de segundo membro. Então qualquer mudança que eu fizer no primeiro membro e fizer no segundo, a igualdade da sentença vai se manter como verdadeira. Então, por exemplo, vamos passar de 1 metro para 2,2, eu teria que multiplicar esse 1 metro por 2,2. É lógico. 2,2 vezes 1 vai dar 2,2. Então, para que essa sentença se mantenha como verdadeira, é necessário que eu também faça a mesma mudança no segundo membro. Multiplique esse 3,75 também por 2,2. Pronto. Quando eu multiplicar esse 2,2 por 3,75, o resultado disso vai ser exatamente o valor em reais equivalente a esse 2,2 metros, certo? Então vamos lá. Você tem R$ 3,75 para multiplicar por 2,2. Antes de qualquer coisa, o que é que eu posso fazer? Eu vou deixar as vírgulas para o final, certo? Então vamos à nossa resolução. 2 vezes 5 são 10, confere. Aqui, ó, vai 1. 2 vezes 7 são 14, com mais um 15. Vem 1 para cá, uma centena. 2 vezes 3 são 6, com mais um 7. Então dá 750. Esse foi o meu primeiro produto. Por que primeiro produto? Porque vejam que você tem duas componentes. Uma componente da unidade e componente das dezenas. Esse 2 não é unidade. Então, se ele não é unidade, pessoal, é natural que quando eu for multiplicar o 2, eu não vou multiplicar 2 por 5, eu vou multiplicar 20 por 5. Não é isso? Então, nesse caso, pessoal, o que é que vai acontecer? Eu vou deixar um espaço aqui, ó, certo? Por quê? Porque o resultado desse produto, ele vai vir para cá, ó, tá? Vamos lá. 2 vezes 5 são quanto? São 10, não é isso? Vai aqui, ó, 1 para cá. 2 vezes 7, 14, com mais um 15, tá? Vai 1 novamente. E 2 vezes 3 são 6, com mais um 7. Nem tinha necessidade, era só repetir, tá, os 750, certo? Pronto. Feito isso, o que é que você vai fazer agora? Agora eu vou efetuar a soma desses resultados. Vamos lá. 0 e 0 é 0. 5 com mais 0 é o próprio 5. 7 com mais 5 vai dar quanto? 12. Vai uma unidade para cá. E 1 e 7 vai ser igual a 8. Pronto. Agora vamos ao que nos interessa. Na realidade, você não está multiplicando 375 por 22. Você está multiplicando 3,75 por 2,2. Confere? Aqui no primeiro fator, o que é que eu tenho? Bem, vamos contar quantos termos eu tenho depois da vírgula. Eu tenho 75, né? Que são 2 termos. E no segundo fator, eu tenho um único termo. Então, quando você multiplica uma componente aqui, na multiplicação, tá? Em que eu tenho 2 termos depois da vírgula, centésimos. Multiplico por um único termo aqui depois da vírgula, décimos. Então, quando eu multiplicar, tá, uma componente com décimos e aqui, ó, centésimos, você vai encontrar um resultado em milésimos. Ou seja, é só contar, ó. Tenho duas componentes aqui,
tenho mais uma componente 3. Então você conta, como se a vírgula tivesse aqui antes do zero. Ó. 1, 2, 3 componentes. Ficaram 3 componentes depois da vírgula? Ficaram. Só que esse zero no final não tem valor significativo. Então significa dizer, tá, que esses 2,2 metros de fita, tá, que a Carla deseja comprar, vai custar, tá, R$ 8,25, certo? Vamos só ajeitar aqui o nosso 5, tá? R$ 8,25, tá? Como a gente queria demonstrar. Então, esses R$ 8,25 vai ser exatamente o custo, tá, de 2,2 metros de fita, tá? Bem, pessoal, vamos a uma segunda situação. Nessa segunda situação, eu vou ler o enunciado para a gente entender, tá? Os preços por litro de combustíveis de certo posto estão apresentados na placa. Então veja aqui, a gasolina custa R$ 4,35, o etanol, certo? O álcool custa R$ 2,97 e o diesel custa R$ 3,40, certo? Vamos lá. Se João, João, pessoal, esse rapaz aqui que vai abastecer a sua moto, certo? Se João, ao abastecer sua motocicleta nesse posto, tá? Com 8 litros de gasolina, quantos reais ele vai pagar, certo? Veja bem, pessoal. O João foi ao posto e você observa claramente aqui, pessoal, ó, que o custo da gasolina que eu vou destacar aqui, ó, é quanto? R$ 4,35, não é isso? Ó? O custo, isso aqui é o custo da gasolina. O João, ele vai abastecer, certo? 8 litros de gasolina. E ele deseja saber quanto ele vai gastar. Só é isso, tá? Então vamos lá. Eu sei que 1 litro de gasolina, segundo aqui, ó, certo? A minha bomba aqui, ó, tá mostrando. Ele custa quanto? Ele custa um total de R$ 4,35, certo? E ele quer saber o quê? Quanto custa 8 litros desse mesmo combustível. Tá? Vejam que naquela primeira situação eu multipliquei o número decimal por um número decimal, não é isso? E aqui eu vou multiplicar um número, tá, inteiro por um número decimal, certo? Então vamos ao que interessa. Usando o mesmo princípio multiplicativo, pessoal, para passar de 1 para 8 eu multipliquei isso aqui por quanto? Pessoal, multipliquei o primeiro termo por 8. Então também devo multiplicar o segundo termo também por 8, para encontrar o resultado equivalente a 8 litros, certo? Então tem aqui, ó, R$ 4,35 para ser multiplicado por 8. Tá certo? Então vamos ao que interessa, vamos ao nosso cálculo. 8 multiplicado por 5 é igual a 40, vai 4 aqui, ó. 8 multiplicado por 3 são 24, com mais 4 são 28, vai 2 para cá. 8 multiplicado por 4 são 32, com mais 2, tá? Vai dar 34, certo? Bem, agora o que é que você vai observar? Professor, aqui eu tenho 8 inteiros, tá? E aqui eu tenho, no total, apenas 2 componentes depois da vírgula. Tem um valor aqui, ó, certo? Em que eu tenho centésimos e um valor inteiro. Esse valor inteiro não conta, tá? O que vai contar é nas duas aqui, ó, nos dois fatores, nos dois fatores, no total, eu tenho termos depois da vírgula. E eu tenho apenas 2. Então, meu resultado também só vai ter apenas 2 termos, certo? Ou seja, significa dizer, pessoal, que esses 8 litros de gasolina, certo? Ele vai custar um total de R$ 34,80. Esse custo, pessoal, ele será de R$ 34,80 se o custo de 1 litro desse combustível custar R$ 4,35, que não é a nossa realidade mais, certo? Então vamos à próxima situação. Bem, na situação 3, tá? Ela também é bem interessante. O que é que diz? Em um supermercado, Daniela, ela comprou 5 caixinhas de leite, tá? Vou destacar aqui de amarelo. E ela comprou 8 sabonetes, conforme os preços indicados aqui, ó, na tabela. Sabendo que a Daniela pagou R$ 50 com uma nota de R$ 50, tá? O supermercado, quantos reais ela recebeu de troco, certo? Qual vai ser o seu troco? Então vamos lá. Vamos ao que interessa. Bem, a caixinha de leite,
longa vida, aliás, longa vida, né? O litro, ele custa R$ 3,99. E esse sabonete Flor do Campo, tá? Ele custa a unidade R$ 2,49. Vamos ao que interessa. A Daniela, ela comprou na realidade quantas caixinhas de leite? Ora, ela comprou, certo? 5 caixinhas. Aqui é o custo de uma única caixa, certo? Ora, se uma única caixa custa R$ 3,99, 5 caixinhas de leite vai custar 5 vezes isso. Então, na realidade, você simplesmente vai multiplicar usando a mesma linha de raciocínio das situações anteriores, certo, pessoal? Então, para me saber o custo total, eu vou aqui ter, ó, R$ 3,99, certo? Centavos é o custo de uma caixinha de leite. Como ela comprou 5, vai ser 5 vezes isso. Quer dizer, a gente já vai ganhar tempo aqui, tá? 5 vezes 9 são 45, vão 4 para cá. 5 vezes 9 são 45, com mais 4, 49, vão 4 para cá. 5 vezes 3 são 15, certo? 15 com 4 são 19, tá? Aí o que é que você vai observar? Quantos termos depois da vírgula eu tenho nessas duas componentes? Eu tenho apenas 2, ó. Apenas o 99. Então, no meu resultado, eu também tenho que ter duas componentes depois da vírgula. O que é isso aqui? Bem, é um valor em reais. Ora, se uma caixa de leite custa R$ 3,99, 5 vezes isso, que são o equivalente às 5 caixas, vai custar R$ 19,95. Eu vou destacar isso aqui, tá? Para mostrar que, na realidade, isso aqui é o quê? É o custo das 5 caixinhas, certo? Das 5 caixinhas de leite, certo? Isso aqui é o custo das 5 caixinhas de leite. Bem, o que é que ele quer saber além disso? Vamos lá, continuar o nosso raciocínio. Além das 5 caixinhas de leite, ela comprou 8, aqui ó, 8 sabonetes desse aqui, ó, Flor do Campo. E o custo de uma unidade desse sabonete é quanto? R$ 2,49. Ora, se um é R$ 2,49, 8 deles vai ser 8 vezes esse valor. Então você vai ter aqui, ó, R$ 2,49 multiplicado por 8. Tá? Então vamos a essa multiplicação. Vamos colocar aqui com uma cor diferente para destacar. 8 vezes 9 são 72. Então vem 7 para cá, ó. Tá bom? 8 multiplicado por 4 vai ser igual a quanto? A 32. Com 7, 39. Então vem 3 para cá, ó. 8 multiplicado por 2 vai ser igual a 16. 16 com 3 é igual a 19. Aí, mesma linha de raciocínio da situação anterior. Quantas componentes eu tenho depois da vírgula? Professor, eu tenho apenas 2 componentes, o 49. Então, significa dizer que no resultado eu também tenho apenas 2 componentes. Isso aqui é o quê? É um custo em reais. De quem? Dos 8 sabonetes que custam a unidade de R$ 2,49. Certo? O que é que ele quer saber? O que é que ela quer saber? Quer saber quanto a Daniele recebeu de troco se ela deu R$50. Então, para isso, obviamente, eu vou ter que fazer inicialmente o quê? Somar, tá? O custo das 5 caixinhas de leite e o custo dos 8 sabonetes, certo? Tá bom? Então, vamos ao que interessa, pessoal. Vamos lá. Você vai somar agora, ó, R$19,95 com os R$19,92. Vamos fazer essa operação e saber o custo total. Tá? Vírgula embaixo de vírgula. 5 mais 2 são 7. 9, 9 são 18. Vem um para cá. 9, 9 são 18 com mais um, 19. Vem um para cá. E aqui vai dar 3. Ou seja, o que é esses R$ 39,85? Isso aqui, pessoal, vai ser o custo total que a Daniele teve nesse supermercado. Então, ela gastou no total R$ 39,87. Mas o que é que o anunciado deseja? Quanto ela recebeu de troco se ela deu uma nota de 50? Então você agora vai fazer uma operação inversa da adição, que é a subtração. Você tem R$50 e vai subtrair, quer dizer, diminuir de R$ 39,87. Certo? Vírgula embaixo de vírgula. Aqui você vai raciocinar da seguinte forma. Professor, não posso subtrair de 0, não posso subtrair 7. Então, o que é que eu faço? Tira aqui, ó, tá? Uma unidadezinha daqui. Ah, então se eu tirar uma unidade daqui, professor, vai ficar 49, confere.
E aqui vai ficar quanto? Aqui vai ficar 10. E aqui vai ficar 9, é lógico, né? Então 10 subtraído de 7 vai ser igual a quanto? A 3, não é isso? 9 subtraído de 8 é igual a 1. E aqui, 9 menos 9, 0. E o 4, que ficou aqui, ó, menos 3, é igual a 1. Portanto, pessoal, vejam que a Daniela, ela vai receber de troco, certo? O equivalente em reais a R$10,13, certo? Isso, pessoal, obviamente, né? Se o custo do sabonete for R$2,49, tá? E o custo desse leite for R$3,99. Então, o troco que a Daniele vai receber é R$10,13, tá? Vamos a outra situação, pessoal. Vamos lá. Nessa outra situação, tá? Ela é bem interessante também. O que é que diz? Brenda, ela foi à feira e comprou as quantidades dos produtos indicados na balança, tá? Então, o que foi que a Brenda comprou? A Brenda comprou arroz, ela comprou feijão e comprou tomate, tá? E essa compra dela está indicada aqui, ó, na balança. Veja bem, aqui tem assim, ó, 3,750 kg, não é isso? O preço por quilograma, R$3,20. Eu vou até destacar aqui, ó, para você entender que isso aqui é o preço por quilograma, isso aqui foi o peso total, tá? Na realidade, a massa total, né? Certo? E o total a pagar vai ser quanto? O que é que ele deseja saber? A Brenda foi à feira, comprou as quantidades dos produtos indicados nessas 3 balanças e quer saber aqui no final qual foi a quantia total que a Brenda gastou, certo? Vamos lá, vamos ao que interessa. Vamos à primeira situação. A primeira situação é do arroz, né? Então, vamos colocar bem aqui, arroz, certo? No arroz, o que é que acontece? O preço por unidade é R$3,20. Mas, professor, o peso total foi R$3,750. Então, o que é que eu faço? Ora, se 1 quilograma custa R$3,20, 3.750 quilogramas vai ser esse valor aqui, ó, 3,750 multiplicado por aqui, ó, 3,20. Vamos raciocinar comigo. Pessoal, eu já não estou mais fazendo aquela comparação, porque é só para você entender aqui rapidinho, ó, 1 quilograma do arroz custa R$3,20. Então, se ele quer definir quanto custa 3.750 quilogramas desse arroz, eu vou usar aquele princípio multiplicativo. Vou multiplicar 1 por 3,750 e vou multiplicar também o 3,20 por 3,750, tá? Mesma lógica. Não estou colocando mais aqui porque não tem mais necessidade. A gente já vai raciocinando direto, certo? Vou só apagar aqui para colocar bem direitinho. Vamos lá. Você vai multiplicar, no caso do arroz, certo? Arroz. Você vai ter 3.750. Você vai multiplicar por 3,20. Eu vou até colocar bem aqui, ó, 3,20. Mas nós vamos chegar aqui e fazer algumas considerações. Primeira consideração. Pessoal, esses dois últimos zeros aqui, ó, eles têm valor significativo? Não. Então, se não tem valor significativo, não tem necessidade de eu utilizar a multiplicação, entendeu? Então, posso apagar tanto esse zero, como também posso apagar esse zero. Por quê? Porque não tem valor significativo e eu não vou perder tempo, tá? Então, vamos multiplicar aí, ó. 2 vezes 5 são 10, né? Vem um para cá. 2 vezes 7 são quanto? 14, com mais um 15. Vem um para cá. 2 vezes 3 são 6, com mais um 7. Nós já tínhamos feito esse produto, eu só estou fazendo aqui apenas para a gente entender, certo? Pronto, vamos deixar um espaço aqui, que eu já sei por que eu deixo o espaço, porque eu vou multiplicar a dezena. 3 vezes 5 agora, 3 vezes 5 são 15, vai um para cá. 3 vezes 7, 21, com mais 1, 22, vem 2 para cá. 3 vezes 3, 9, com mais 2, 11. Vamos somar agora. 0 e 0 é 0, 5 e 5 são 10, vem 1 para cá. Olha só, 1 e 7 são 8, com mais 2, 10, certo? Vem 1 para cá. E 1 mais 11, 12. Pessoal, quantas componentes no total, nesses dois fatores da multiplicação, eu tenho depois da vírgula? Ó, eu tenho 75, duas componentes. Tenho 2, uma componente. Total, 3 componentes. Resultado,
vou ter que ter 3 componentes depois da vírgula. É porque aqui é centésimo multiplicado por décimo, eu vou encontrar milésimo. Por isso que eu tenho que ter esses componentes depois. 0 depois da vírgula tem valor significativo? Não. O que é que significa dizer? Que o custo total do arroz aqui vai aparecer quanto? Ó, o custo total vai aparecer o equivalente a R$12, certo? Então, olha só, se o preço de 1 kg, tá, do arroz for R$3,20 e você, né, pesou aqui na balança R$3,750, significa dizer que o custo total do arroz vai ser R$12, certo? Então, nós podemos dizer aqui que o arroz, tá, ele custou um total de R$12. Mas veja bem, ele não comprou só arroz, ele comprou feijão também, né? Certo? Então, vamos colocar o feijão bem aqui, ó. Vamos colocar bem aqui nesse espaço, certo? Para sobrar um espaço depois, certo? Feijão. Pronto, vamos deixar aqui um espaçozinho. O feijão, tá? O custo, né, de 1 kg é R$5. E ele pesou 2,450. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 2,450 e vou multiplicar por 5, porque o 0 depois da vírgula não tem valor significativo. Vou multiplicar isso aqui por 5, tá certo? Bem, como esse 0 não tem valor significativo, por isso que eu deixei ele um pouquinho afastado. Então, posso desconsiderar ele e fazer o produto, certo? Vamos lá. 5 vezes 5 são 25, não é isso? Vai 2 unidades para cá. 5 vezes 4 são 20, com mais 2, 22. Então, vem 2 para cá, ó. 5 vezes 2 são 10, com 2, 12. O que é que você vai observar agora? Você vai observar nos dois fatores quantas componentes eu tenho depois da vírgula. Quantas eu tenho? Eu tenho apenas o 45, apenas 2 componentes. Significa dizer que, como resultado final, eu também tenho apenas 2 componentes. O que é esse 12,25? Esse 12,25 vai ser exatamente o custo total do feijão, que vai ser R$12,25, certo? Então, nós podemos dizer que o feijão, tá? Vamos colocar bem aqui, ó, do lado. Ele vai custar R$12,25. Veja bem, eu já tenho o custo do feijão, que é R$12,25. Já tenho o custo do arroz, corresponde a quanto? A R$12. Só falta saber o custo do tomate, certo? Vamos lá. Ele está dizendo aqui, a balança está dizendo que por quilograma, tá? O preço por quilograma é R$4,80. E pesou quanto? R$3,50, né? É isso? Então vamos lá. Vamos colocar bem aqui, ó, o preço, o valor que a gente vai fazer com o tomate. Ora, se 1 kg de tomate custa R$4,80, tá? E ele pesou aqui, ó, 3, certo? E 50, então você vai multiplicar esse 3,50 por 4,80. Professor, o 0 depois da vírgula não tem valor significativo, exatamente. Então, desconsidera esse 0 e desconsidero o 0 do 4,80, certo? 4,80. Então, só vou escrever aqui, apenas aqui, ó, 4,8. Desconsidero o seu 0 no finalzinho, certo? Vamos ao produto. 8 vezes 5 são quantos? São 40, vai 4. 8 vezes 0? 0. Com mais 4, continua sendo 4. Quanto é 8 multiplicado por 3? 8 vezes 3 são 24. Certo? Vamos fazer o próximo produto. Vamos colocar com outra cor aqui, porque tem um espaço pequeno. 4 vezes 5. Ah, vou deixar um espaço aqui. Por quê? Porque eu não estou multiplicando unidade, eu estou multiplicando dezena. Certo? É 4 aqui, ó, 4 dezenas. 4 vezes 5 são 20. Eu já sei que 4 vezes 0 é 0. Mais o 2, continua sendo 2 bem aqui, ó, tá? E 4 vezes 3 são 12. Não é isso? Vamos fazer a soma aqui nesse espaçozinho mesmo, ó. Aqui vai dar 0. 4 e 0 é o próprio 4. 4 e 2 são 6. 2 e 2 são 4. E 1 está aqui. Quantas componentes eu tenho depois da vírgula? Observe que eu tenho 0,5, 2 componentes, e eu tenho 8, que é uma componente. Total, 3 componentes. O que você vai fazer? Significa dizer que se você está multiplicando centésimo por décimo, o resultado é em milésimo, 3 componentes depois da vírgula. Então, o custo do tomate, né, o custo total do tomate, vai ser de R$14,64. Por quê? Porque eu desconsidero esse 0 no final, tá? Depois da vírgula. Pronto, o que é que ele quer saber? A Brenda, ela comprou arroz, feijão e tomate. E quer saber qual foi a quantia total que ela gastou. Ora, de arroz ela gastou quanto? Gastou R$12, certo? Lá no feijão, ela gastou R$12,25, certo? Lá no tomate, ela gastou R$14,64. Agora basta efetuar a soma, vírgula embaixo de vírgula, ter esse cuidado, certo? Vamos lá. Aqui, ó, 5 e 4 são 9, não é isso? 6 e 2 são 8. 2 e 2, 4, com mais 4, 8.
e aqui vai dar 3. Então vejam, pessoal, que o custo total, certo, da compra do arroz, feijão e tomate que a Brenda fez foi R$ 38,89, tá? Que a gente vai destacar aqui para você saber o resultado final. Pessoal, vamos a outra situação. Na realidade, aqui eu vou mostrar apenas um exemplo, né? Vamos lá. Nesse exemplo aqui, diz assim: determine o valor das expressões abaixo. Eu fiz questão de mostrar essas 3 situações para você entender que no produto pode ocorrer a presença de 2 componentes apenas, de 3 ou mais componentes, certo? Aqui você tem 20 multiplicado por 4,84 multiplicado por 0,5, certo? Por quem eu vou começar primeiro? Por quem você achar mais conveniente. Por exemplo, existe uma propriedade chamada propriedade associativa, tá? Você pode simplesmente, por exemplo, nessa multiplicação, fazer o produto, associar o primeiro termo com o segundo e o resultado multiplicar pelo terceiro. Como também você pode associar o primeiro com o último e o resultado multiplicar pelo segundo. Fica a seu critério. Por que eu vou fazer essa associação? Olha só, você tem 0,5 multiplicado por 20. É muito mais simples, não é não, de multiplicar primeiro? Ó, 0 eu não vou multiplicar. 2 vezes 5 são quantos? São 10. Quantas componentes eu tenho depois da vírgula? Apenas o 5. Então aqui também tem apenas uma. Ou seja, o resultado de 20 multiplicado por 0,5, ó, 0,5 não é meio? Então, a metade de 20 é quanto? 10. Então tem aqui, ó, 10, o resultado 10, multiplicado por 4,84. Certo? Vamos fazer agora esse produto, tá? Então já fizemos 0,5 multiplicado por 20. Vamos continuar aqui a nossa resolução. Bem, aqui, pessoal, o 1 é elemento neutro da multiplicação. Então se eu multiplicar 1 por 484, continua sendo 484, certo? Agora uma coisa que eu quero que vocês observem. Você tem aqui, ó, 4 inteiros e 84 centésimos, multiplicado por 10. Você não vai multiplicar zero por fator nenhum, não faz sentido. Então você simplesmente mantém ele. 1 multiplicado por 484 continua sendo 484. Por que eu desconsidero inicialmente na multiplicação a vírgula? Porque no final é que interessa, ó. Quantas componentes eu tenho depois da vírgula? 2. Então no meu resultado final também eu tenho que ter 2 componentes, tá? O 4 e o 0. Como o 0 não tem valor significativo, desconsidera, e o resultado vai ser quanto? Igual a 48,4, ou seja, 48 inteiros e 4 décimos, certo? Pronto, vamos à próxima resolução. Resolução aqui da letra B. Pessoal, aqui eu coloquei letra A, mas você desconsidera, certo? Que eu vou colocar letra C, tá certo? Que é a letra C. Só ajeitar aqui. Pronto, então vamos continuar. Letra B. Vamos fazer agora a resolução da letra B. Na letra B, pessoal, vamos apagar aqui esse produto, para ter espaço, e vamos fazer agora a resolução da B. Você tem aqui, ó, 1 inteiro e 26 centésimos multiplicado por 40 inteiros e o resultado multiplicado por 2,5. Pessoal, por que eu começo? Como eu falei, por quem você achar mais conveniente. Você simplesmente poderia associar aqui, ó, por exemplo, o segundo termo com o terceiro. Ou seja, para isso, o que é que eu vou fazer? Eu vou manter o primeiro termo, 1,26, e o resultado eu vou multiplicar por isso aqui, ó. 2,5 eu vou multiplicar por 40, certo? Como é que se faz isso? Mantém o zero, mesma história. 4 vezes 5 são quantos? São 20, vai 2 unidades para cá, ó. Certo? 4 vezes 2 são quanto? 8, né? Com mais 2, 10. Quantas componentes eu tenho depois da vírgula? Uma, por isso que fica 100. Então vejam que aqui, ó, eu tenho 1,6 multiplicado pelo resultado desse produto, que é 100. Eu já sei de cara que quando eu multiplico por 10, a vírgula é deslocada uma casa decimal para a minha direita. Por 100, duas casas. Então eu já sei que vai dar 126 inteiros, certo? Ah, professor, não entendi. Então vamos aqui, ó. Você tem 1,6 multiplicado por 100. Eu não vou multiplicar zero. De novo, mesma história. Então vou manter aqui, ó, por 2 zeros. Vou até colocar destacado aqui com outra cor. E vou fazer o produto, ó. 1 vezes 126 é 126. Quantas componentes eu tenho depois da vírgula? Eu só tenho só o 26, duas componentes. Então aqui também eu vou ter que ter duas componentes depois da vírgula. Por isso que fica, ó, 126,00. O 00 não tem valor significativo. Então o resultado final vai ser apenas 126. Certo? Para finalizar, pessoal, a nossa aula, a gente vai fazer agora a resolução da letra C. Certo? Eu tenho aqui, ó, 12 inteiros e 78 centésimos, tá? Para ser subtraído de 4 inteiros e 3 décimos multiplicado por 2 inteiros e 6 décimos.
Primeiro, aqui, tá? Você vai pelo grau de prioridade. Você tem duas operações, tá? Combinadas. Você tem uma operação de subtração, que eu vou destacar aqui de amarelo, certo? E você tem uma operação de multiplicação, que eu vou destacar aqui de azul. Quem é que tem prioridade? Quem tem prioridade é a minha multiplicação, tá? Então, o que é que eu faço? Inicialmente, eu vou manter esses 12,78, vou manter o sinal de subtração e vou fazer esse produto bem aqui na lateral, ó. 4 inteiros e 3 décimos multiplicado por 2 inteiros e 6 décimos, tá? Vamos lá. 6 multiplicado por 3 são 18, vem 1 para cá. 6 vezes 4 são 24, com mais 1, 25. Deixa um espaçozinho. Faz o produto agora de quem? O produto do 2, pelas duas componentes. Na realidade, como já foi explicado, a componente 20, né? Aqui, né? Tá? Que é dezena. 2 vezes 3 são 6. E 2 vezes 4 são 8. E agora, é só somar, né? 8 e 0 é o próprio 8. 5 e 6 são 11, vai uma unidade para cá. Aqui já dava 10, né? A soma. Com mais 1, 11. Quantas componentes eu tenho no total depois da vírgula? Aqui sim, é interessante, ó. Eu tenho uma única componente aqui, na primeira parcela, né? No primeiro fator da multiplicação. E eu tenho uma única componente aqui também, no segundo fator da multiplicação. Então, na realidade, eu tenho um total de quanto? Total de duas componentes. Então, significa dizer que o resultado final também vou ter duas componentes depois da vírgula. Ou seja, o resultado disso aqui, final, ó, desse produto, dessa multiplicação, vai ser 11 inteiros e 18 centésimos. Pronto. O que é que você observa? Agora eu tenho apenas uma diferença, né? Você tem 12 inteiros e 78 centésimos para ser subtraído de 11 inteiros e 18 centésimos. Vamos lá, vírgula embaixo de vírgula. Vamos fazer a diferença. 8 menos 8 é 0. 7 menos 1 são 6. 2 subtraído de 1 é 1 e 1 menos 1 é 1, certo? Vejam que o resultado final dessa diferença foi 1 inteiro e 60 centésimos. Aí você pode dizer, eu posso escrever apenas 1,6? Sim, porque o zero depois da vírgula não tem valor significativo. Então o resultado final vai ser 1 inteiro e 6 décimos. 1 inteiro e 6 décimos ou 1 inteiro e 60 centésimos representam a mesma coisa, como já foi explicado em um momento anterior, certo? Então, pessoal, por hoje ficamos por aqui. Até a próxima aula.